gravação primeiro. Então, oficialmente agora estamos sendo gravados, tanto pela ferramenta da RNP como pela o software OBS que eu ponho aqui de lado, tá? Então, vou deixar de compartilhar agora aqui a minha webcam para começar a compartilhar outras coisas. Então, peraí, antes disso, Carolina apresente alguns esquemas vetoriais. Então, não é do roteiro do Rutherford parte 3, é? O roteiro do Rutherford parte 3 não pede para você fazer esquemas vetoriais, ou pede? Deixa eu ver. Ah, sim. Alguns esquemas vetoriais que indiquem como e por que variam a velocidade da partícula alfa e a força elétrica ali aplicada. Agora peguei. Tá, então, lendo a questão inteira é assim. Continuando a utilizar partículas alfa com 5 MeV e ouro como elemento em estudo, configure o parâmetro de impacto lá no simulador, né, com 10 femtometros, e clique no botão Disparo Fire, tire novo print screen da tela e, com base nessa imagem, apresente alguns esquemas vetoriais que indiquem como e por que variam a velocidade da partícula alfa e a força elétrica ali aplicada pelo núcleo. Agora peguei na veia a dúvida qual é. Certo, para isso, vamos fazer assim. Vou fazer que nem a gente fez com o pessoal aqui. Eu vou me usar Rutherford parte 3, né? Das respostas dadas por um colega de vocês da licenciatura em Física de outro ano, do ano passado, na versão que a gente trabalhou com essa disciplina no ano passado, para ver questão 3, né? Perfeito, aqui está. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui um documento de Word. Tá, enviou, Carolina, obrigado. Já eu abro lá. Então, compartilhar a minha tela. Vamos na janela do aplicativo, pegar esse texto do Word aqui, compartilhar com vocês. Deve carregar aí, ok. Aqui está, Caroline. Um aluno do semestre passado respondeu a coisa assim. Ele se utilizou de flechinhas vermelhas e azuis, tá, para representar esses vetores. No caso, a pergunta então do roteiro é para você representar, vamos ler de novo. Tire um print screen da tela e, com base nessa imagem, apresente alguns esquemas vetoriais que indiquem como e por que variam a velocidade da partícula alfa e a força elétrica. Então, vetores que estão tangentes à trajetória, seriam os azuizinhos aqui, representam a velocidade da partícula em cada instante, e a força elétrica ele representou aqui com essas setas vermelhas. Então, lembrando, né? Aqui está a partícula. Deixa eu ter certeza que vocês estão enxergando o que eu estou falando. Aqui está a trajetória da partícula, ela começa por aqui. Veja que tem um certo... essa figura, esse print de tela, não deixou claro aqui onde é que está o centro, tá? Onde é que está a partícula... Onde é que está o átomo, né? Onde é que está o eixo central. Mas vamos pensar assim, o eixo central seria essa última linha aqui desse quadriculado, tá? Então temos aqui um parâmetro de impacto, que seria essa distanciazinha aqui na vertical. A partícula começa então em linha reta, seguindo esse parâmetro de impacto, mas conforme vai se aproximando do átomo, que está em algum lugar por aqui. Átomo não, né? Aqui já estamos no contexto do núcleo, né? Esse experimento de Rutherford parte 3 do simulador é aquele em que você imagina que aqui exista um núcleo e a partícula alfa vem se aproximando, e devido à força de repulsão coulombiana, por isso que tem esses vetorzinhos aqui vermelhos, indicando, olha, imagina mais ou menos por aqui, o núcleo, o centro da esfera que representaria o núcleo, então o núcleo recebe uma força elétrica para cá e, em reação, a partícula alfa recebe uma força elétrica para lá. Quanto mais próxima a partícula alfa estiver do núcleo,
lembra, é a lei de Coulomb, K, Q1, Q2 sobre distância ao quadrado. Se a distância fica menor, consequentemente, a força aumenta. Então ele representou isso colocando flechinhas, a seta vermelha aumentando o comprimento dela, até que, devido à força elétrica, a partícula alfa faz a curva, a velocidade azulzinha, que era grande, foi diminuindo, 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 sempre tangente à trajetória, até chegar um momento em que, feita a curva, a partícula alfa começa a se distanciar do núcleo e, portanto, a força elétrica começa a diminuir o seu valor. Mas, como ela já está nessa trajetória e a força elétrica a impulsiona, ela vai ganhando velocidade cada vez maior. Então, este seria um exemplo de respostas. Então, não é um único jeito, depende de como você usa aí para fazer desenhos no computador, que programas que você usa, mas basicamente é isso. Nesse desenho aqui eu só faria uma recomendação de colocar, para ficar mais claro na visibilidade e não depender de legenda, poderia ter aqui uma caixinha de texto escrito V de velocidade e uma outra F de força, para deixar bem claro que o que está em vermelho é força e o que está em azul é velocidade. Entendi. Como posso fazer a relação força e velocidade matematicamente? Ah, Carolina, aí você pegou uma questão que não é nada fácil responder e fazer o cálculo, porque você teria que trabalhar infinitesimalmente. Como assim? Vamos pensar, a cada vamos pensar em quadradinhos, a cada quadradinho aqui da figura que a partícula alfa se mover, ela recebeu uma força elétrica que a fez mudar de direção, certo? Se mudou de direção, você teria que, para fazer a conta correta, digamos assim, você teria que pegar esta força, decompô-la em uma parte tangente à trajetória e uma parte perpendicular. A parte que é perpendicular não interfere no valor da velocidade, só interfere em provocar a curva. A parte que mudaria o valor da velocidade seria a parte, então, projetada no eixo X. Então você teria que saber o ângulo de inclinação aqui da força com o eixo X para aplicar seno barra cosseno, e aí aplicar na primeira lei de Newton, Fr igual a m vezes a, para achar o valor da aceleração, que aponta contrária à velocidade, né? E aí, uma vez com a aceleração, joga, por exemplo, no V igual a V0 mais AT, equação da velocidade do movimento uniformemente variado, para achar o novo valor da velocidade. Achado o novo valor da velocidade, você vai considerar que esse novo valor é o primeiro valor do início do segundo quadradinho e vai fazer a mesma coisa. Então, veja, o problema recorrente de cálculo numérico que vai fazendo com que o novo valor calculado interfira no próximo valor e assim vai. Claro que existe um jeito mais elegante de resolver isso por cálculo integral, mas não é uma conta simples de modo algum. Então, por isso que o nosso trato aqui é um tratamento qualitativo e não quantitativo. Tá? Então, não é que não dá para fazer, mas a conta é complicada, não é fácil não. Você não vai pedir essa relação, então. Não, de modo algum. É um problema complicadíssimo, matematicamente falando, quero dizer. Um problema que, aliás, não é, pela primeira vez, não foi colocado para a física no sentido da eletricidade, não, mas é um problema similar ao que acontece em astronomia, né? Quando um cometa, por exemplo, um asteroide se aproxima de um planeta e ele também vai fazer exatamente essa mesma trajetória aqui, só que motivada por uma força gravitacional em vez de uma força elétrica. Mas o trato matemático é o mesmo e não é nada fácil. Beleza? Deixa eu ver aqui se eu acho o e-mail da Caroline. Achei. Dados do simulador. Eu vou abrir aqui.
Ok, já abri no meu computador, agora vamos compartilhar com vocês então o arquivo Excel da Caroline. Preciso parar de compartilhar esta tela e começar a compartilhar uma outra. Que vai ser então do arquivo Excel, acho que é este daqui. Ok, acho que você está vendo aí o compartilhamento do arquivo. Então é um arquivo Excel que temos aqui então o ângulo de deflexão, temos o número de filtros que foram usados, as partículas, taxa de cintilação, as cintilações aliás, e aí a taxa de cintilação, e aqui ela já copiou a coluna do ângulo de deflexão e a coluna da taxa de cintilação, perfeito. Primeira coisa, ao bater o olho aqui nos dados da Caroline, uma coisa que pode estar interferindo aí na confecção dos gráficos dela, do gráfico, né? É um problema do Excel, a depender de como estiver configurado, mas em geral dá esse problema aqui na língua portuguesa, que os valores estão todos 0 ponto. Em vez de vírgula, né? Traz lá do simulador, ele carrega ponto. Então a primeira coisa, suspeita minha, é que aqui já esteja um primeiro problema, tá? Mas vamos lá, vamos construir o gráfico aqui com os dados da Caroline. Como é que é mesmo, Caroline? Eu preciso fazer o gráfico da taxa de cintilação pelo ângulo, né? Taxa de cintilação na vertical e ângulo de flexão na horizontal. Se eu pegar então esses valores aqui, que eu estou suspeitando que vai dar problema, vamos ver o que acontece. Inserir gráfico de dispersão. Vamos pegar esse gráfico aqui. Meu computador precisa pensar um pouco, peraí. Ele não está querendo. Meu computador está um pouco travado aqui. Espera só um pouquinho, tem que dar um pouco de tempo para ele pensar. O que o Matheus pôs de tempo aqui? Brincando que está demorando, é isso? Eu não estou conseguindo fazer com que ele, inclusive, deixa eu salvar, quem sabe se eu salvar esse arquivo, porque eu estou usando na pasta temporária, vamos ver se eu salvar de vez mesmo aqui no meu arquivo, se isso melhora um pouco, libera um pouco de memória aqui. Acho que sim. Sim. Então tá. Tá, não. Parece que ele não pegou o gráfico direito. Deixa eu fazer de novo aqui. Parece que ele não pegou o valor da taxa o ângulo de deflexão. Deixa eu fazer aqui de novo. Deflexão e cintilação. Inserir. Gráfico. Dispersão. Pimba. Realmente ele não dá problema. Então acho que é isso, Carolina. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar todos esses valores aqui da taxa de cintilação e vou substituir todos eles de ponto por vírgula. Não, ainda por algum motivo ele não está pegando os outros, então vamos na marra. Então eu vou pegar aqui e vou selecionar dados, vou editar e quero que no eixo X, é o ângulo, né? No eixo X é o ângulo e que no eixo
Y sejam os valores das taxas de cintilação. Ok? Ah, pronto. Aqui está. Se não vai por bem, vai por mal, vai na marra. Mas aí está. Começou a aparecer o gráfico que a gente precisa. Trocando os pontos por vírgula não resolveria? Então, foi o que eu fiz, né, Ingrid? Ainda me deu algum problema ali. Mas sim, basicamente é esse problema de pontos por vírgula. Aí tá aí, ó. O gráfico já começou a ficar bonitinho, Caroline. Certo? Claro que tem que fazer agora o tratamento ali dos eixos, né? Mas o gráfico em si tá aí. Passei horas sofrendo com isso. Ah, sim. Mas ó, aí fica aproveitando isso, essas horas aí da Carolina, esse sofrimento, fica essa dica, tá? Não precisa esperar a nossa web aula da outra semana para você perguntar alguma coisa não, tá? Naquele fórum de compartilhamento lá de preferência, porque naquele fórum de dúvidas, quero dizer, porque naquele fórum tanto eu como algum colega às vezes pode antes que eu mesmo dar uma olhada e te ajudar. Se for o caso, manda e-mail também, não tem problema, eu vou responder, talvez não na mesma agilidade, mas enfim, vou responder. Não fique esperando chegar a outra semana não, não fica travada não, tá? Então tá aí. Travamento de uma semana resolvido, ótimo. Ingrid, o meu gráfico ficou com a platina e ouro bem próximos e o alumínio lá embaixo. Era isso mesmo esperado? Depende de como que... O que era esperado, eu coloquei lá naquele fórum de dúvidas e curiosidades. Verifica lá que tem uma postagem lá minha, tem duas, mas uma delas que colocaria todos os gráficos no mesmo eixo. Os 4 gráficos no mesmo eixo. E sem dúvida o alumínio dá uma deslocada. Só que assim, lá eu já fiz um trato, né, um trato aqui com linhas de tendência recuando, então depende muito de como que você fez às vezes o trato, né? Se quiser, Ingrid, colocar que nem a Caroline fez, me mandar agora por e-mail a sua tabela, o seu arquivo Excel, a gente pode abrir aqui e tentar olhar ao vivo e a cores, não tem problema. Se não, tenta e depois coloca lá no fórum de dúvidas. Não tem o seu e-mail por aqui. Ok, meu e-mail. Pode ser o institucional mesmo, sem problema. Então tá. Então tiramos a dúvida da Carolina, já tiramos a da Caroline. A Ingrid talvez nos envie, a gente pode também fazer isso aí ao vivo e a cores. Legal, gente. Aí fica produtivo, né? E esse primeiro momento da aula, e se for o caso, podemos ficar nisso a aula inteira, é isso mesmo. Acho que é muito importante que vocês nos coloquem dúvidas, porque aí a aula fica uma coisa dinâmica, né? Mas, enfim, outras dúvidas que alguém queira colocar, inclusive o pessoal que já participou dessas aulas antes do calendário oficial ter sido reaberto, não tem problema nenhum. Se ninguém tiver dúvida, aí eu falo, eu tenho coisas preparadas, né, pra gente não ficar sem fazer nada não, mas em princípio seria muito legal continuar com dúvidas. A Ingrid está digitando alguma coisa. Estou abrindo o meu e-mail para enviar. Legal. Beleza. Vamos fazer assim, enquanto a Ingrid envia, eu vou aproveitar aqui para deixar
Vê se ficou claro para você umas outras discussões que tem a ver com a aula da semana passada e o que está projetado para hoje, né, que é a questão dos decaimentos alfa e beta. Depois eu volto na questão do Rutherford para tirar a dúvida da Ingrid sem nenhum problema, tá? Vou parar de compartilhar esta tela aqui para então compartilhar agora a apresentação aqui de PowerPoint, que está lá no ambiente, inclusive, mas está lá no ambiente como no formato PDF, né? Então, a do decaimento alfa e depois a do decaimento beta. Ok, acho que você já está enxergando. Então, lá no ambiente, no material de apoio, notas de aula, tem um arquivo PDF, que é este PowerPoint que eu estou mostrando aqui, mas claro, sem os efeitos de animação, né, transformado em impresso, né, como PDF. Eu não vou passar por esses slides todos aqui agora, mas eu quero deixar realçada a comparação entre a emissão alfa e a emissão beta. Porque aí a gente faz um resgate da discussão que estaria previsto no planejamento na semana passada e o que estaria previsto para hoje e dialoga lá com os simuladores, né? Muito bem. O que é o decaimento alfa? O decaimento alfa, então, deixa eu ver certo aqui. O decaimento alfa, então, significa que antes dele acontecer, você tinha um núcleo com seus prótons e nêutrons lá dentro e ele estava parado. Quantidade de movimento, então, do sistema zero e energia cinética zero. Agora, uma vez que a partícula alfa é disparada, a partícula alfa sai com uma determinada quantidade de movimento, vamos supor para a direita, e velocidade correspondente. E o átomo, então, para conservar a quantidade de movimento, ele tem que recuar, ele tem que ir para a esquerda e com uma determinada quantidade de movimento e velocidade. Então, aqui está a partícula alfa emitida e aqui o núcleo filho. Veja, não é mais o mesmo núcleo, porque afinal das contas tem 2 prótons e 2 nêutrons que saíram de dentro do núcleo pai e ele virou uma coisa menor, o chamado núcleo filho. Fato é que para conservar a quantidade de movimento, a quantidade de movimento vetorial da alfa tem que ser igual ao oposto da quantidade de movimento do átomo filho, de tal modo que somando os dois vetores, um para a direita e outro para a esquerda, tem que dar zero, porque era a quantidade de movimento do sistema antes. Quanto à energia não é uma grandeza vetorial, é grandeza escalar. Portanto, a energia cinética do sistema tem que ser pensada na energia cinética dos dois caras que estão em movimento. A energia cinética da alfa e a energia cinética do núcleo filho. Ok? Eu estou aqui centrado nos slides, tá? Então eu não estou enxergando a tela da videoconferência. Se alguém tiver uma dúvida aí, seria bom falar do microfone, senão eu vou seguindo aqui de vez em quando eu olho lá, tá? Bom, em termos de equação da reação nuclear, o que está acontecendo? Acontece que você tinha um elemento X, que era o núcleo pai, e agora você tem um Y, que é o núcleo filho, e a emissão da alfa. E liberação de energia. Essa liberação de energia aqui é o tal do ΔE igual a mc², famosa equação do Einstein, porque se você puser uma balança o antes e o depois, você vai ver que o depois é mais leve do que o antes. Mas como assim? Diminuiu massa? Massa também é uma coisa que não pode ser jogada fora do nada no universo. Mas é porque Einstein nos brindou com essa descoberta de que massa e energia são grandezas físicas equivalentes. Então, procura o quanto diminuiu de massa e pode ter certeza que houve um incremento de energia do mesmo tanto, equivalente. Não é do mesmo tanto igual, porque energia é uma coisa, massa é outra. Energia é medida em joules, massa é medida em quilos. Mas Einstein demonstrou que através da expressão E igual a mc², você consegue fazer a equivalência das duas. Ok? Então este é o panorama de uma emissão alfa. Beleza?
Voltei aqui para a tela, a Ingrid enviou, já é legal, já eu vou lá no e-mail e abro, a gente volta aqui. Eu quero fazer o paralelo, então, isto é a emissão alfa, e daqui a pouco eu vou jogar aqui na tela a emissão beta desse mesmo esqueminha aqui, tá? Para você fazer a comparação. Mas antes, vamos seguir aqui. Eu vou só pular alguns slides que não dialogam exatamente com isso aqui. Vou pular o próximo, depois a gente pode até voltar. Isso. Então, o que essa outra imagem aqui nos mostra que a partícula, esse ΔE aqui, calculado pela equação de Einstein, tá? É apenas, na verdade, o máximo valor da energia cinética da partícula alfa. A partícula alfa pode sair com diferentes energias cinéticas, porque além de a emissão da partícula alfa, pode também ter a emissão aqui de uma partícula gama. Partícula gama é um fóton, então não é uma partícula com massa, é um fóton de energia E igual a HF. Então este ΔE, ele tanto pode ser entendido como é o ΔE correspondente a essa somatória das energias cinéticas aqui, como também pode ser entendido como tendo um outro maisinho aqui de conta, de soma, que não seria propriamente energia cinética, mas seria a energia do fóton gama emitida. Por isso que quando se fala de partícula alfa, e você vai pesquisar em livros e tal, você vai ver que vamos supor, o polônio, ele não emite uma única partícula alfa. Existe todo um espectro de partículas alfas para aquele elemento químico. E aí então esta transparência, este PowerPoint aqui, ele vai dialogando com isso, mostrando que existem várias energias, várias possibilidades para as energias cinéticas das partículas alfas emitidas, porque existem várias emissões de fóton gama, tá? Então, quando se fala de partícula alfa, a discussão completa é bem mais complexa do que falar que o rádio é um material radioativo, então ele pode emitir partículas alfa, beta e gama. A partícula alfa emitida pelo rádio tem tal característica. Peraí, na verdade, existem várias possibilidades de partícula alfa que ele emite. A partícula alfa mais energética possível é aquela que tem aquele ΔE lá que eu mostrei naquela figurinha primeira. Mas ele pode ter emitido também alguns raios gama, e aí a partícula alfa realmente emitida não teria exatamente aquele valor de energia cinética. Existe uma série de possibilidades aqui. Tá, mas deixa eu comparar isto, porque eu só vou percorrer aqui e podemos voltar nisso em qualquer momento, tá? Mas tem várias transparências aqui que vão discutindo com mais profundidade essa questão das partículas alfa, inclusive chegando aqui numa discussão de efeito túnel e barreira de potencial. Mas o meu foco aqui hoje não é isso não, eu só queria fazer o paralelo disto, que é essa primeira imagem que tinha aqui, com... Deixa eu voltar lá na tela da webconferência, para parar de compartilhar esta tela e compartilhar agora uma tela parecida, uma apresentação parecida, mas que é focada no decaimento beta. Acho que é esta daqui. Parece que ainda não veio, né? Compartilhar sua tela, janela do aplicativo, decaimento beta, compartilha. Acho que agora vai. Não está querendo compartilhar aqui.
Vocês estão me escutando, né? Escutando sim. Tem alguém que perguntou do áudio caindo para vocês, mas escutando tá todo mundo, né? Eu só não estou conseguindo. Deixa eu ver se é um problema do meu computador que está com muita coisa aberta. Eu vou diminuir um pouco aqui. Tô ouvindo normal, só não consigo ver a tela mesmo. É, mas eu também não. Na hora que eu entro e volto para a conferência não está aparecendo. Então eu vou fechar umas coisas aqui do meu computador. Talvez seja aquele problema de muita coisa aberta que ele está reclamando. Pode ser. Tem aquele gráfico do Excel também da Carolina, ainda está aberto no meu computador aqui. Estou fechando tudo para ver se é este o problema. Agora eu vou abrir aqui de novo a minha apresentação no meu computador primeiro, para depois compartilhar com vocês. Vamos ver se vai. Decaimento beta. Compartilhar. Acho que agora sim. Agora sim. Então aqui eu tenho agora a apresentaçãozinha sobre o decaimento beta. Ele na verdade não entrou no modo apresentação, entrou no modo de slide, mas tudo bem, você está enxergando aqui. Ó. Então aqui está o antes, o núcleo pi, que nem na outra transparência do decaimento alfa, está tudo parado no começo, e aí depois ele emitiu uma partícula beta. Partícula beta nada mais é que um elétron, mas esse nada mais é sutil, né? Nada mais é que um elétron que foi ejetado de dentro do átomo, do núcleo. Mas espera aí, o núcleo não tem elétron, o núcleo tem prótons e nêutrons. Então, se o núcleo emitiu um elétron, é porque algo aconteceu lá dentro dele que esse elétron foi fabricado. Realmente, é uma reação nuclear que em outros momentos, não sei se dessa própria transparência ou enfim, uma lista de exercícios a gente discute. Mas o fato é, se descobre por câmeras de nuvens, que nem lá no simulador vocês estão trabalhando, que além da emissão de uma partícula beta, também se emite uma partícula chamada antineutrino. E aí a conservação da quantidade de movimento também tem que acontecer. De tal modo que, como são duas partículas agora que foram emitidas, a somatória da quantidade de movimento das duas, então, tem que ser igual à quantidade de movimento, o oposto da quantidade de movimento da partícula filho. Enfim, o átomo recua também quando emite partícula beta, da mesma forma que ele recua quando emite partícula alfa. Conservação da quantidade de movimento. Esta é uma regra básica, física, independente de ser a física newtoniana ou a física quântica. De todo jeito, isso é um princípio universal, assim como a conservação da energia também o é. Tá? Só que agora, quando a gente equaciona o problema, como é que fica então? Fica assim, você tinha um elemento x e agora você tem um elemento y. E foi emitido um elétron. Além do elétron, foi emitido o tal do antineutrino. De novo, se você põe numa balança, você vai ver que esses caras aqui da direita, somados, a massa deles, dá um valor menor que o cara da esquerda. De novo, então, houve uma diminuição de massa. Mas da onde foi parar? Para onde foi parar essa diminuição de massa? A resposta, existe uma energia que apareceu no sistema que antes não tinha. É o equivalente da massa em energia. É o ΔE do E igual a mc quadrado do Einstein. Então veja que a ideia, né, de como que você problematiza fisicamente, cientificamente o decaimento alfa e o beta, e qualquer decaimento, para falar a verdade, é este daqui. Você tem que pensar em conservação da quantidade de movimento e da energia. É sempre daqui que vão vir os cálculos para você depois em qualquer exercício, como por exemplo os nossos exercícios lá dos roteiros que eles pedem para você fazer algumas contas lá, especialmente da beta. As contas vêm dessa problemática aqui, tá? Ok, aí no decaimento
elemento beta ainda. Deixa eu ver se eu consigo transformar isso na forma de apresentação e você enxergá-la aí na conferência dessa forma. Agora acho que está na forma de apresentação. Isso. Porque aí eu posso ir passo a passo aqui, que é o seguinte. Tá bom, então vamos calcular esse ΔE agora. Porque quando é partícula alfa, é simples. Você pega a massa do cara da esquerda, a massa do cara da direita, a massa da partícula alfa que teria aqui, vai numa tabela de nuclídeos, acha os valores das massas e joga aqui e faz a conta. Mas quando você tem a partícula beta, dá uns complicantes que você tem que ter um artifício matemático para resolver o problema, que é o seguinte. Quando você, nesta reação nuclear, você está falando aqui, esse X e esse Y são núcleos. Núcleo do elemento X, núcleo do elemento Y, e não átomo X e átomo Y. Qual é a diferença disso? A diferença é quando você fala de átomo, você considera a eletrosfera do átomo como parte, né, do átomo. Quando você fala de núcleo, você está falando só dos prótons e nêutrons lá dentro. Muito bem, para você fazer essa conta e descobrir qual é o valor do ΔE, como eu estava dizendo, você tem que pegar a massa do cara da esquerda e a massa somatória aqui dos caras da direita. Mas que massa que é essa? Como é que eu acho a massa de um elemento? Existem tabelas de nuclídeos para você descobrir isso, mas você vai lá e percebe que a massa que ele coloca lá é, na verdade, a massa atômica do elemento X, a massa atômica do elemento X e Y, e não exatamente a massa do núcleo. Mas aqui tem um elétron. Então, o artifício que a gente vai fazer aqui é o seguinte. O ΔM, então, que é o quanto os elementos todos da direita são mais leves do que o elemento da esquerda, seria, em princípio, então, calculado assim, né? Você pega a massa do núcleo π, que é o X, e subtrai dela a massa desses dois caras, a massa do Y e a massa do elétron. Ok. Matematicamente, não tem nenhum problema se eu fizer o seguinte acréscimo nesta minha expressão, né? Eu mantenho esse cara da esquerda, mantenho a massa do núcleo π, mantenho a massa do núcleo filho, mantenho a massa do elétron, mas dentro dos parênteses eu vou colocar o seguinte, ó, Z, sendo que esse Z é o número atômico, Z vezes a massa do elétron menos Z vezes a massa do elétron. Isso, menos ele mesmo dá zero. Então, eu não interferi em nada na minha conta aqui de cima. Só que fazendo esse truque, esse artifício matemático, eu posso agora desenvolver assim. Tiro esse cara que é menos vezes menos do parênteses, então ele sai para fora do mais, Z vezes a massa do elétron, e dentro do parênteses fica desse jeito aqui então. Massa do núcleo filho mais a massa do elétron mais Z vezes a massa do elétron. O que então me leva à seguinte consideração, que esse ΔM é esses dois caras somados aqui, ó, nada mais é do que a massa do átomo do núcleo π. Como assim? Ué, porque eu tenho a massa do núcleo mais a massa da eletrosfera. Isso tudo junto me dá a massa do átomo π. E aqui dentro do parênteses eu tenho a massa do átomo filho, porque o átomo filho não é aquele que tem um próton a mais, quer dizer, ele tem um próton a mais em virtude de ter decaído, né, o elétron, para conservar aqui Z mais 1 menos 1 dá zero, dá Z como estava antes, então tem esse mais umzinho aqui. Moral da história, se eu pegar a massa do núcleo filho e somar com Z mais 1, Z mais 1 da massa do elétron, eu tenho, enfim, aqui também dentro desses parênteses, a massa do átomo, não do núcleo, a massa do átomo. E a massa do átomo filho, assim como a massa do átomo π, essas sim, eu acho em tabelas na internet de massas atômicas dos elementos químicos. Então, por que eu quis me enveredar por essas transparências aqui? Porque lá no roteiro, eu não sei até que ponto vocês... Deixa eu voltar aqui para a webconferência. Voltei.
Eu não sei até que ponto Caroline, Edjair, bem-vindo, chegou aqui, eu não tinha visto ainda. A Iana, a Ingrid, o Marcel, isso. Esses, vocês que começaram a assistir as nossas web aulas, né? Assim que o calendário foi oficialmente retornado, eu não sei até que ponto vocês avançaram no trabalho com o roteiro dos decaimentos alfa e beta, mas quando você chegar no roteiro do beta, tem lá algumas questões que dialogam diretamente com isso que está aqui agora na transparência, que é como calcular a energia liberada, o ΔE liberado de um decaimento beta. E para você fazer essa conta, no fim em última instância, é pegar a massa do átomo pai e subtrair da do átomo filho. Mas lá ele pede para você demonstrar por que isso é válido, ou ele, em vez de pedir para demonstrar, ele mostra, né, como se faz, mas de um jeito que não é tão mastigado, digamos assim, como está nessa transparência aqui, tá? Então não sei se ficou claro para vocês. Se é a primeira vez que você pegou isso daqui, você não trabalhou ainda com o roteiro do decaimento beta, o teu nível de compreensão disso que eu falei agora é 1. Se você já trabalhou, já tinha pensado sobre isso, é claro que foi bem mais tranquilo para você entender essa passagem matemática que eu fiz aqui. Mas vamos lá, de todo jeito você tem que trabalhar com esse roteiro caso você não tenha começado ainda. Do que eu coloquei aqui, mais exatamente do que está nesta transparência aqui, compartilhada na tela da webconferência com vocês. Entendeu? Tem dúvida? Que eu não acho tão trivial assim, por isso que eu estou insistindo para ver se tem clareza. Então, digitando aqui Caroline e Ingrid. Caroline, eu acho que entendi, né? Mas acho que só quando começar o simulador... Ah, perfeito, verdade. Esse também é para o dia 17. Acho... Hoje é dia 10. Então não, esse pode até... acho que está lá colocado, eu coloquei tudo para padronizar dia 17, mas esse certeza que você pode ter 15 dias. Porque o que eu me lembro no planejamento desta semana é exatamente a discussão do decaimento beta que precisaria estar sendo feita. Então nós podemos colocar 15 dias a partir de hoje sem problema para esse daqui. Então, em vez de 17, pode ser 24. Eu vi que eu já consegui baixar aqui o e-mail da Ingrid com o gráfico dela. Então eu vou deixar preparado enquanto vocês vão digitando mais alguma coisa aqui, falando. Me deu a impressão que a Ingrid estava digitando alguma coisa, desistiu. Gente, eu insisto, o microfone está aberto. Se fosse uma sala de aula presencial, você não ia ficar escrevendo para mim num texto e me mostrando, né? Professor, é que é só impressão mesmo. Eu coloquei o mouse ali na caixinha de texto, mas não ia digitar nada, não. Ah, tá bom. Ok. Bom, na sequência dos slides aqui, ele vai fazer o mesmo tratamento,
só que para um outro tipo de decaimento, que é o decaimento beta+, porque se percebeu, né, pelos estudos aí com câmara de nuvens, lá no meados do século XX, que além do decaimento beta, existia também um outro decaimento que era beta+. Então, além de ter a possibilidade de um determinado elemento químico emitir uma partícula beta, que é um elétron, aparecia situações em que ele emitia um positron. Positron é a antipartícula do elétron. Então eu vou avançar aqui a tela um pouquinho. Mas a ideia básica é sempre a mesma. O método, né, de como você resolver problemas de física de partícula tem que ser sempre esse. Você vê o que acontecia antes do decaimento, vê o que acontece depois do decaimento, e aí você vai trabalhar com o equacionamento disso a partir da conservação da quantidade de movimento e da energia. A diferença do decaimento beta é que agora quem foi lançado aqui, ó, é o tal do positron. O positron é uma partícula que tem a mesmíssima massa do elétron, só que a carga dele é positiva. É a antipartícula do elétron. A hora que então eu equaciono o meu problema, fica muito parecido, mas veja sempre a minha insistência aqui em manter, né, o mesmo método o mesmo formato aqui da equação. Agora aqui é o positron, então é mais um aqui, ó. Se é mais um aqui embaixo na equação da reação nuclear, então consequentemente no y você tem que trabalhar com o menos 1. Deixa eu me certificar que você está vendo o meu mouse. Então aqui mais 1, que é o positron, consequentemente o y, que é o elemento filho, é o núcleo filho da reação nuclear, ele tem um número atômico uma unidade menor do que o núcleo pai, de tal modo que Z menos 1 mais 1 dá Z. Tem que conservar o Z também. Assim como o número de massa também tem que ser tudo conservado. Consequentemente, eu vou fazer agora a mesma artimanha matemática e a gente tem que, para ser coerente com ela, mudar uma coisinha, que é o seguinte. Então aqui estamos com a minha equação e vou tentar calcular o meu ΔE. O meu ΔE, igual a mc² lá do Einstein, vai ser sempre calculado a partir da mesma ideia. É o ΔM de massa. Eu tenho que pegar a massa do núcleo pai e subtrair da soma das massas de quem está na direita. No caso, a massa do núcleo filho e a massa do elétron. Vou fazer a mesma artimanha de somar e subtrair alguma coisa, a mesma coisa, de tal modo que a soma desses dois incrementos dá zero, então não afetou em nada a minha conta. Então, mesma ideia, fui lá e coloquei o Z da massa do elétron e o menos Z. Z menos Z dá zero, então não mudei nada. Vou tirar do parênteses algo que me interesse e ficamos assim. E agora eu vou interpretar. Aqui na esquerda eu tenho a massa do núcleo pai mais Z, que é o número atômico dele, vezes a massa dos elétrons. Massa dos Z elétrons, massa da eletrosfera, mais a massa do núcleo. Eu tenho certeza que aqui, nestes dois fatores juntos, eu tenho a massa do átomo, que eu encontro em tabelas pela internet. Dentro dos parênteses, eu tenho agora a massa do núcleo filho, mais a massa do elétron, mais Z vezes a massa do elétron. Só que o elemento Y, que é o que foi resultante do meu decaimento beta, ele tem um número atômico menor, menos 1 e não maior. Então eu não posso fazer exatamente igual ao caso anterior, em que enxergar que aqui na direita, dentro do parênteses, eu tenho a massa do átomo filho. O que eu tenho dentro dos parênteses, para ficar mais claro, eu fiz uma linha matemática a mais aqui, mas já vou avançar logo para chegar onde eu quero. O que eu tenho na minha direita, dentro dos parênteses, é a massa do átomo filho mais 2 vezes a massa do elétron. É só você ir
notando que eu fiz matematicamente, conta de soma e subtração, para você perceber que no final das contas eu chego aqui, ó, na massa do núcleo, a massa do núcleo filho mais a eletrosfera do núcleo filho, porque a eletrosfera do núcleo filho é uma eletrosfera que tem um elétron a menos, ó, Z-1. Então, quem aqui dentro do país é a massa do átomo filho são só esses dois fatores. Sobra esse outro fator, que é a massa do elétron multiplicado por 2. Mas a massa do elétron, tudo bem, massa do elétron também sei e tem na internet 9 vezes 10 a menos 31 quilos. Então, lá no roteiro do simulador beta, chega uma hora em que, de novo, eu não lembro se exatamente se pede para você fazer a demonstração ou se essa demonstração que eu estou fazendo aqui é também feita lá, mas de um modo mais enxuto, tá? Então, se você, ao trabalhar com esse simulador e com esse roteiro do decamento beta, ficar com muitas dúvidas, sugestão, dê uma olhada nessa apresentação que está lá no material de apoio da nossa disciplina sobre decaimento beta. É muito importante para você poder não ficar travado de novo aí, né? Que nem a Carolina ficou uma semana, não ficar travado não. Tenta ver lá e se tiver dúvida, manda a dúvida pelo fórum de preferência ou por e-mail, tudo bem. Então, de novo, a Caroline, se eu perguntar, vai me dizer mais ou menos isso. Acho que entendi, mas só quando eu começar a trabalhar com simulador de verdade que eu vou ter certeza, né? É isso mesmo, é assim que aparecem as dúvidas. Mas, se alguém mais quiser colocar aí. Não é aquela coisa de fale agora ou cale-se para sempre, de jeito nenhum, evidentemente. Semana que vem estamos aqui de novo, mas é um momento privilegiado para você tirar a dúvida, já que estamos com a transparência aqui estampada. Professor, aparentemente está tranquilo, mas é aquilo, só depois de a gente simulador a gente vai ter certeza se está realmente muito tranquilo. Verdade, assim mesmo, paciência. Paciência não, é assim que a gente aprende, perfeito. Porque as dúvidas vão surgindo conforme a gente vai manipulando o simulador, né? Então, assim, às vezes não está muito claro o que você está explicando, mas quando a gente vai lá para o simulador, a gente fica cheio de dúvidas, né? Se é isso mesmo, se a gente está indo no caminho certo, se a gente realmente entendeu. Perfeito. É só no simulador que aparece esse tipo de dúvida. Perfeito, é assim mesmo. Ok. Eu tô falando. Tá, não tava vendo o negócio mexer ali, tá. Então vocês estão me escutando sim. Então assim, tá aberto aqui para dúvidas, tá? Mas enquanto ninguém coloca uma dúvida, eu vou voltar lá então e abrir aqui o arquivo que a Ingrid me mandou, ver se a gente pode ajudá-la na prática aqui. Então eu vou deixar de compartilhar esta apresentação e vou fechá-la de vez aqui no meu computador para não carregar a memória. Ok, fechei tudo. Deixa eu fechar aquele arquivo do Word que eu tinha aberto também do aluno do semestre passado. Ok.
Teste. Olá. E aí eu fui lá limpei tanto que fechei o navegador. Acontece. O pior é que aí eu fechei o navegador e aí a minha gravação que eu estava fazendo também complicou-se. Deixa eu só resolver isso também para a gravação poder voltar como estava. Só vai ficar esse bug na gravação, esse tempo que eu acabei demorando para sair e voltar. Mas tudo bem. Alô? 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 Ok. Ok. Acho que E agora está agora tá certo. certo. Então eu Então eu vou vou compartilhar aqui compartilhar aqui o o vídeo, vídeo. O vídeo não, o o texto texto da da Ingrid, né? Ingrid, né? Estão me Estão me escutando, escutando, certo? certo? Estamos, professor. Então tá Então bom. tá bom. Ok, só Ok, para só fazer para um fazer um teste, continua me escutando, né? Sim, então Sim. tá bom. Sim. Então tá bom. Então tá bom. Eu acho que agora tá tudo certo e tô gravando novamente o que era o que para era para gravar. gravar. Então tá bom. Então tá bom. Ahn, então eu Então eu vou vou abrir abrir aqui aqui o o gráfico da gráfico da Ingrid. Ingrid. Já Já abri, abri, vou compartilhar com vocês. Ok, acho que agora eu cheguei lá. Ok, acho que agora eu cheguei lá. É isso, Ingrid, esse é o teu gráfico. É isso, Ingrid, esse é Tá o escrito aqui, teu gráfico, Ingrid né? de Lins, É, tá tá certo. escrito aqui Ingrid de Lins, tá certinho. Ainda não Aí, abrimos para mim. O professor Aí, tá carregando aqui. Tá carregando compartilhamento de tela. tá bom. tá bom. Eu Eu preciso me preciso acertar um pouco aqui. Espera me só um pouquinho, acertar um gente. pouco aqui. Espera só um pouquinho, gente.
Apareceu para vocês agora a tela? Ok, apareceu para vocês agora a tela? Apareceu, só que a sua voz tá duplicada, professor. Tô querendo resolver. Peraí. Querendo resolver aqui. Peraí. É tudo fruto daquele problema que eu... Agora eu acho que resolveu. Acho que sim, né? Tive que fechar. É tudo fruto daquele problema. Ao cair e tentar entrar, entrei por 2 navegadores, colocando a gravação num, e enfim. Acho que agora vocês estão me escutando uma voz só. E tá o gráfico apresentado aqui, né? Certo. Isso. Jorge está perguntando se alguém escuta o professor. Então vocês... Além do Jorge, tem mais alguém que não está me escutando? A Iana está escutando, a Ingrid está escutando, a Liliane está escutando. Só o Jorge que está com problema, parece. Ué, Jorge? Jorge, deixa eu ver o carinha dele. Mas... Isso, a Ingrid já falou, perfeito. Eu ia digitar isso para ele, entra e sai de novo. Agora o problema é do Jorge, não é meu não. No ícone dele aparece que ele está sem áudio, inclusive. Bom, então Ingrid, vamos lá. Então agora que eu estou aqui com o gráfico aberto e vocês também estão visualizando, você falou que... Ah, sim, aqui eu estou vendo o gráfico do alumínio, que aqui embaixo, né? Ele fica bem aqui... próximo do zero, enquanto que os outros estão lá em cima. Sim, é isso mesmo, não tem nada de errado não. O que é possível fazer para você chegar no gráfico que eu coloquei lá no ambiente, naquele fórum, né, de compartilhamento de dúvidas e tudo, o que você pode fazer é um truque aqui de trabalhar com linha de tendência e prolongar o seu gráfico, aí não só o do alumínio, mas todos os gráficos, para valores mais baixos, valores que vão aqui do 20 ao 25, ou menores ainda, porque veja que o seu gráfico, você começa aqui com o ângulo 20, né? Porque, sim, é o que você conseguiu fazer lá nas medidas. Perfeito. Isso é a medida experimental, mas a gente pode usar as ferramentas do Excel a nosso favor para falar para o Excel assim: Excel, eu não tive condições de fazer medidas para ângulos menores que 25, mas se eu tivesse feito, o que você acha, Excel, como se ele fosse uma pessoa, né? O que você acha que daria o gráfico? Faz aí para mim um prolongamento, faz aí para mim uma estimativa do que deveria acontecer, tá? Para fazer isso, a brincadeira é a seguinte: primeira coisa, tem que trabalhar com linha de tendência. Então vamos ver se você já pôs aqui uma linha de tendência. Acho que não, formatar linha de tendência. Aí, formatar linha de tendência nesse caso, eu não lembro como é que eu fiz exatamente, mas tem que ser potência, né? Aí, deixa eu melhorar um pouco a minha visão aqui. Aí, exibir a equação no gráfico, já está até exibida. Avançar e recuar. Vamos recuar. Recuar para 20. Deixa eu ver se ele aceita assim. Uma vez que eu pedi para recuar para 20, é claro que ele trouxe todo mundo aqui para baixo, porque o gráfico está indo do alumínio, está indo até o 20, ó. Mas aí eu estou vendo que esses valores aqui, 0,09, 0, estão muito grandes para o que eu quero agora mostrar. Então eu precisaria trabalhar agora com o meu Excel para fazer com que eu fale: Excel, eu só quero ver valores muito próximos aqui, ó, entre o 0 e 0,01. Então a gente teria que trabalhar agora com essa questão aqui dos eixos para falar que eu não quero que o máximo seja 0, por exemplo, podia ser o máximo fosse 0,01, quem sabe. E aí, claro que eu tenho que mexer na secundária, aí ele já mexe para mim. Ó, já começou a melhorar.
001 ainda está muito grande, então quem sabe 0,0004. Já começou a melhorar um pouco. Então agora veja o que aconteceu. Eu não fiz experimento nenhum entre ângulos com 20 e 25, mas eu consigo falar para o Excel para ele projetar para mim o que daria para a curva do alumínio se ela fosse feita de 20 a 25 graus. E claro que eu posso fazer isso também para todos os outros. É só clicar aqui nesses caras, vir aqui na linha de tendência deles e falar recuar até 20. Vou fazer isso para esse cara aqui. Teria que fazer para todos eles. Beleza, não, tranquilo. Aí, porque eu olhei aquele seu gráfico e olhei o meu, eu falei assim, tem alguma coisa que eu não estou entendendo que eu tenho que fazer. Eu até tinha brincado com os recuos e tal, mas eu falei assim, será que é isso mesmo que eu estou fazendo certo? Ou eu estou viajando na batatinha? Nada disso. Mas era isso mesmo. É isso mesmo. Aí, só uma outra, para ficar igualzinho ao que eu fiz lá, eu fiz mais ainda. Então, aqui você mediu só até 20, perfeito. Mas como eu queria ver o que acontecia para ângulos bem pequenininhos, então eu também modifiquei aqui a minha configuração do eixo horizontal para falar para o Excel. Excel, coloca aí que existem medidas de 0 a 20 também. É só você mexer lá onde começa. Se está começando no 20, é porque está configurado no Excel que o eixo X começa no 20. É só você falar para ele. Você força a barra lá para ele começar no 0 e aí continua brincando com esse negócio dos recuos e você vai chegar exatamente naquela minha configuração. Beleza então, professor. Era mais fácil que eu imaginava. É o Excel, é as manhas do Excel. É que eu até cheguei a fazer, mas sabe quando você faz e você fala assim, será que é isso mesmo? Eu fiquei... Como as coisas ficaram meio estranhas, eu falei, deixa eu perguntar que é melhor. Claro. Porque senão você acaba gastando um tempo maior tentando fazer isso e às vezes o negócio é bem mais simples, né? Como é o caso. Então. Sem dúvida, sem dúvida. É isso aí. Então tá bom, professor. Obrigada, viu? Imagina. Ótimo. Mais uma dúvida, uma trava que estava aí, né? Tirada. Ótimo. Agora é só terminar o gráfico, terminar de escrever e mandar lá no Moodle. Isso. E acabou. Só entre aspas. Já é bastante coisa, na verdade, né? Esse é o último. Esse é o último item, né? Que é o único que eu ainda não escrevi. O resto já tá tudo feito. Legal. Gente, então Caroline nos passou a dúvida, Carolina também, Ingrid agora. Além disso, eu fui lá e realcei alguns aspectos que eu achava importantes sobre decaimento alfa e beta. Tá aberto aqui para alguém colocar alguma dúvida qualquer. Temos aqui ainda 15 minutos do tempo regular. Se não, eu vou deixar o ambiente, ver em que pé nós estamos em termos de planejamento. Enquanto isso, está aberto aí, tá? Qualquer dúvida que você tiver, é só falar, mas vamos ver lá. Planejamento, para ver como é que fica a semana que vem. Material de apoio. Planejamento, plano de aula. Estamos aqui então no dia 10, a semana começada no dia 9, no calendário para vocês, né, das nossas aulas do calendário. Então, para a semana que vem está previsto a questão de decaimento radiativo, datação radiativa. Datação radiativa, na verdade é decaimento radiativo em geral. Então, para isso, lá no ambiente, no material de apoio, nós temos notas de aula, que é sobre decaimentos em geral. Então,
notas de aula, decaimentos em geral. Deixa eu voltar aqui para a tela. Decaimentos em geral é o nome de um arquivo que está lá em PDF, que é como se fosse uma apresentação transformada em PDF. Então essa seria o nosso assunto da semana que vem, em princípio. E tem uma lista de exercícios que dialoga com isso. Na abinha de lista de exercícios tem uma aba, aliás, tem uma lista que é decaimentos radiativos. Então a lista se chama decaimentos radiativos. Então esse seria o foco, em princípio, da nossa discussão para a semana que vem, de acordo com o que está planejado. Agora é claro que a gente vai começar a aula com a pergunta: e aí, alguém tem dúvidas? E a depender dessas dúvidas, a aula se movimenta de um jeito ou de outro, ok? Pergunta nenhuma mais? Pessoal que participou dessas aulas antes da retomada oficial do calendário, também tudo bem? Não tem nenhuma pergunta mais? Serviu aqui para refrescar um pouco a cuca? Mais dúvidas não apareceram? Então tá bom. O Wellington está digitando alguma coisa. Tudo certo também. Então tá, então eu vou dar a aula em si por encerrada, vou parar a gravação e aí a gente pode ter aquele momento sem gravação, se alguém quiser falar alguma outra coisa por fora de FNP exatamente. Estou parando aqui já a gravação. Meu computador tá cansado aqui. A gravação aqui pela ferramenta da RNP, eu parei. A gravação lá pelo OBS Studio parece que ele tá travado. Se ele tá travado, mau sinal, quer dizer que não tá gravando tão pouco. Depois eu vejo. Bom, é isso, gente. Enfim, alguém queria colocar alguma outra coisa por fora de FNP? Aproveitando, são 10 minutinhos aqui. A gente, ainda que nem todos aqui estão naquela organização, né, que professores da licenciatura fizeram sobre as mediações, de quem fica aonde, mas enfim, como eu sou mediador do Z7, enquanto coisas da licenciatura em física em geral está indo tudo bem, parece que estágio agora já se organizou bonitinho, né? Alguém tem algum problema? Não, pra mim tá tudo certo. Parece que agora assentou, né? Deu um estresse ali. Uma angústia que eu tô tendo é em relação ao calendário. Eu queria saber se tem alguma posição, se a gente vai continuar nesse esquema de transformar o segundo semestre em 10 semanas emendadas a essas,
Tem alguma posição quanto a isso já? Então, continuamos, pelo menos até onde eu sei, tá? Não recebi nenhum novo informe sobre isso. Se o CONCAN, que é o Conselho de Campus, já aprovou oficialmente o calendário ou não. Mas está se trabalhando com que ele vai aprovar o calendário que a direção da escola está propondo. Tanto que os professores já estão começando a discutir atribuições de aulas para o próximo semestre, que sim, seria mais uma vez nesse esforço aí de 10 semanas, quer dizer, começando ali, sei lá, algum dia de novembro e terminando primeira semana de fevereiro, algo assim. Então é quase certo que sim. A gente está, inclusive logo logo, não sei se o Noronha já não fez isso, se não vai fazer em breve, vai ter uma enquete para vocês fazerem por via do Moodle de que disciplinas eletivas vocês gostariam de que fosse disponibilizada, ainda que isso interfere mais no pessoal que está no currículo novo, né? Mas as eletivas estão abertas também para quem estiver na grade antiga fazer também. Então, em breve vai ser disponibilizada essa enquete. É mais um indício, né, de que estamos trabalhando com atribuição de aulas para segundo semestre assim que terminar o primeiro. E vai ter alguma enquete com relação ao que os alunos acharam desse semestre compactado? Porque, na verdade, a minha queixa é a seguinte: eu estou sentindo que espremeram tudo em 10 semanas e eu não estou tendo tempo hábil de acompanhar tudo com qualidade, ou fazer os trabalhos com qualidade. Eu sinto assim que eu estou meio que fazendo porque tem que fazer, né? Porque tem que dar tempo, tem que caber. Além, é claro que levando em conta que eu tenho 135 horas de estágio para cumprir. Assim, mesmo pensando que com 75% de estágio está ok, mesmo assim a carga é muito grande. Então eu tenho medo desse segundo semestre ficar prejudicado como foi o primeiro. O primeiro eu até entendo, pela questão da pandemia, não tinha muito o que se fazer. Mas agora o segundo, acompanhar esse mesmo esquema, poxa, eu acho que a gente vai ter